Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos essa noite maravilhosa. Vamos aos recados da semana, né? De como funciona a casa. Nós funcionamos de segunda-feira online no estudo da conduta espírita, de 8 às 9 da noite, e também com a evangelização das crianças aqui no Centro Espírita presencial, no mesmo horário, de 8 às 9 da noite. Na terça-feira tem o estudo presencial, de 7h30 a 8h30 da noite, para estudar a Gênese, e depois é feito um trabalho da mediúnica dos trabalhadores da casa, de 8h30 às 9h30 da noite. E na quinta-feira, como hoje, de 8 às 9 da noite, temos a palestra pública aberta a todos. Fora isso, nós contamos com uma biblioteca muito vasta, né, de livros. Ser espírita tem que estar sempre estudando, nunca vi isso, mas é interessante. E vamos também, né, como sempre, fazer a leiturinha do livro Vida Feliz, da nossa queridíssima Joana de Ângeles. Hoje vai falar o seguinte: a dor que te alcança é tua, ninguém a sofrerá por ti. Os amigos se apiedarão, buscarão auxiliar-te, porém o espinho estará cravado nas carnes da tua alma. Da mesma forma, a felicidade que te chega é tua. Haverá riso e satisfação entre aqueles que te amam. Todavia, a sensação de júbilo não a podes repartir com ninguém. Isto posto, no sofrimento, não imponhas amargura àqueles que te cercam. Conforme na alegria não podes fazer que eles se sintam ditosos. Fica aí a mensagem para a gente refletir, né? Bom, dito isso, vou convidar vocês a fecharem os olhos para a gente fazer nossa oração de abertura. Vamos mentalizar a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, agradecer a Ele por mais essa oportunidade, por mais esse dia maravilhoso que estivemos aqui nesse planeta, mais uma oportunidade de sermos pessoas melhores, de nos conhecermos, de buscarmos fazer o bem, seja quem for. Vamos agradecer a Jesus, nosso divino e amado Mestre, pelos ensinamentos, por tudo que fez por nós e por mesmo assim ainda estar do nosso lado, mesmo sabendo que nós somos pequeninos e com a nossa demora na nossa evolução. Agradecer aos nossos anjos guardiões por estarem do nosso lado, nos auxiliando, nos guiando e nunca desistirem de nós. E agradecer a nossa querida Mãe Santíssima por todo o trabalho que ela tem, maravilhoso, todo o ensinamento que a gente tem conhecimento aqui. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus e obrigada a Maria Santíssima. Que assim seja. Que assim seja. Hoje nós contamos com a palestra da Sheila Mara, que é do Centro Espírita Irmã Sheila, e o tema de hoje é O que temos contigo, Jesus de Nazaré. Só por aí o tema dele, Jesus de Nazaré. Jesus Nazareno. Jesus Nazareno. Seja bem-vinda, tá? Todo seu agora, tá? Aqui, essa semana faleceu o Eduardo Franco, né? Acho que é ele mesmo. Na verdade, É. Então, queridos companheiros e companheiras, primeiro, antes de a gente começar, falar da alegria que é estar aqui com vocês no Centro Espírita Amor e Luz. O ano passado não foi possível, mas neste ano a gente quis muito estar aqui, porque é bom a gente rever os espaços onde a gente já trilhou, já caminhou, né? E fortalecer os nossos laços, enfim, a gente fazer esse movimento da confraternização entre as instituições espíritas. Então eu trago um abraço lá do Centro Espírita Irmã Sheila, de Santa Luzia. O Luiz Antônio já conhece, né, Luiz Antônio? Já esteve conosco lá.
E eu quero dizer para vocês que é uma alegria muito grande, gente, terminar a minha quinta-feira aqui, fechar a minha quinta-feira aqui com vocês. Foi muito esperado esse momento. E a gente trouxe para conversar mesmo, um tema que saiu, na verdade, é a pergunta que nós colocamos ali, e aí tanto faz, né, que temos contigo Jesus de Nazaré, ou que temos contigo Jesus Nazareno, né? Mas essa pergunta, quando nós a vimos, lemos o contexto em que ela está inserida, chamou muito a nossa atenção, não o contexto da pergunta em si. Eu vou trazer, né, o momento em que ela foi feita, só para a gente poder colocar moldura na indagação. Mas o que nos interessa mesmo é a pergunta em si. Então, a nossa proposta é pensar numa resposta possível, embora no nosso grupo aqui sejam várias as possibilidades de resposta para esse questionamento, mas a gente entende que há uma resposta que possa ser comum a todos nós. Então, a gente quer construir um percurso para localizar uma resposta comum a todos nós para essa indagação, e para isso a gente vai pedir ajuda de alguns autores espíritas, principalmente, mas também alguns autores não espíritas e que contribuem para a nossa reflexão. Então, a partir da contribuição de cada um desses autores, a nossa ideia é, a gente vai montando as pecinhas para chegar ao final da nossa conversa, buscando então a resposta. Fez sentido isso que eu falei? Deu para entender o que a gente quer? Então essa pergunta, ela está registrada lá em Marcos, no capítulo 23, no capítulo 1, nos versículos 23 a 26, e é aquela passagem conhecidíssima em que Jesus estava no templo com seus discípulos, conversando, quando de repente um homem que vinha sob fortes influenciações espirituais, olhando para a figura do mestre e temendo a autoridade moral dele, vai dizer assim a Jesus: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré, ou Jesus Nazareno? Repare que a pergunta ela é colocada na primeira pessoa do plural, que temos nós, porque ele não falava só por ele, ele falava por ele, mas também por entidades que o acompanhavam num processo muito complexo de obsessão. Então, o que ele e os seus companheiros desencarnados temiam era exatamente a autoridade moral de Jesus para desvincular toda aquela influenciação. Então, a história segue, mas a gente fica só com a pergunta. Então, vamos lá. Para a gente poder começar a localizar uma resposta, nós vamos pedir ajuda inicialmente a um poeta espírita já desencarnado, desencarnou em 1992. Ele se chama José Soares Cardoso. José Soares Cardoso era sergipano, mas foi um grande trabalhador do movimento espírita de São Paulo. E ele tinha uma característica, uma característica muito especial. Ele busca as passagens de Jesus todas, e no seu trabalho de divulgação da doutrina, quando o fazia aqui na Terra, ele transformava essas passagens evangélicas em poemas. E são poemas muito simples, mas que tocam muito o coração, tanto que José Soares Cardoso ganhou um apelido carinhoso do Chico. Chico chamava José Soares Cardoso de o poeta de Jesus, o poetinha de Maria, porque estava sempre envolvido nessas narrativas. E aí há uma passagem, aquela em que Jesus acalma a tempestade, se lembra? Então ele vai transformar essa narrativa toda num poema, e desse texto nós destacamos um fragmento em que o poeta faz a seguinte pergunta para o leitor, buscando ali, lógico, interpretar o que seria a fala de Jesus. O barco estava ali, atravessando as águas, de repente a tempestade toma a embarcação. Jesus, o que ele fazia nesse momento? Quando a tempestade ficou muito intensa, dormia, e os discípulos estavam como? Profundamente desesperados,
E aí um deles, vendo Jesus tranquilo, dormindo lá no fundinho do barco, vai chamar Jesus e vai perguntar: mestre, não vês que a tempestade está prestes a retirar a nossa vida e tu dormes? E aí Jesus levanta e vai dizer assim no poema de José Soares Cardoso: por que ficais, meus filhos, tão aflitos, quando tendes poderes infinitos que o Pai Celestial vos outorgou? Acaso sois mais frágeis que o vento, que sacudindo o mar neste momento vos atemorizou? Acaso a vossa fé é tão pequena ante a fúria da borrasca não serena, escutando de perto vossa voz? O Pai nunca abandona os filhos teus. Também no vento, na tempestade, na borrasca, em tudo existe Deus, principalmente em nós. Então, esse é um trecho do poema. Queria que vocês guardassem esse verso. Em tudo existe Deus, principalmente em nós. Dá para guardar? Tá gravado. Tá gravado? Não, agora, mas eu quero que guarde agora, porque a gente vai fazer, né? No final a gente vai fazer essa sabatina aqui. Em tudo existe Deus, principalmente em nós. Então, o que o poeta vai chamar a atenção aí? Por que é que nos momentos de extrema dificuldade, e todos nós passamos por essas dificuldades, e os desafios têm sido gigantescos, né? Por que no momento desses desafios, a gente, Amanda? Desculpa, Dalila. É parecido, né? É porque eu vi a Amanda, vi ela abrindo e falei assim, ela que é a Amanda, né? Então, a Dalila, quando ela abriu aqui a nossa conversa, ela fez a divulgação da biblioteca e ela falou um acervo grandioso. Porque é que, quando a gente vive o desafio, tudo aquilo que a gente estuda nesse acervo e que está aqui, não vem para cá e a gente consegue administrar a situação com equilíbrio. O que acontece em nós que no momento da tempestade, do testemunho, a gente escuta mais alto a voz da tempestade do que a voz de Deus, metaforicamente falando, em nós? O que acontece conosco porque a gente caminha assim tão aflito, né? Esse conjunto de perguntas que está contido nesse texto vai falar dessa necessidade de a gente pensar detidamente no papel da nossa confiança em Deus nos momentos de testemunho principalmente. E nessa mesma linha de raciocínio, o benfeitor Emmanuel, numa página muito bonita que está lá no capítulo 6 do livro Ceifa de Luz, e aí a gente destacou um trechinho dessa página, ele vai dizer para nós assim: seja qual for a dificuldade em que te vejas, abstente de carregar o fardo pesado das aflições. Então ele está dialogando com o poema de José Soares Cardoso no que diz respeito à dificuldade, ao enfrentamento das dificuldades. Então Emmanuel coloca: seja qual for a dificuldade em que te vejas, abstente de carregar o fardo pesado das aflições. Pessoal, quando eu li essa página pela primeira vez, eu dei uma parada aqui porque me chamou muita atenção essa expressão que Emmanuel coloca, fardo pesado. Por que me chamou atenção? Quando a gente escuta a palavra fardo, fardo por si só já indica o quê? Peso. E aí vem Emmanuel e coloca algo que já é pesado, ele chama atenção que pode se tornar mais pesado ainda. E que vai se tornar mais pesado por quê? Então repare, né? Fardo já é algo que denota peso. E ele vem e reforça: fardo pesado. O que é o fardo e o que é o fardo pesado? Aí a gente foi buscar uma resposta para essa expressão que Emmanuel emprega. E aí nós nos lembramos
de uma fala muito conhecida do apóstolo Paulo, vocês também vão se lembrar dela, quando ele vai escrever lá na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 8, assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha o que Paulo está colocando aqui, e isso é dedução minha, viu, pessoal? Mas eu tenho a impressão de que Emmanuel dialoga com Paulo. Emmanuel, lá no capítulo 6 do Ceifa de Luz, está dialogando com essa fala de Paulo aqui. Por quê? Veja bem, o que Paulo está dizendo? Que nós, pelo nosso estágio evolutivo, pelo mundo no qual vivemos, nós vamos sentir e passar tribulações. Então, isso faz parte da nossa caminhada, não tem como a gente escapar. A tribulação, a gente vai viver. Perplexidade, a gente também vai sentir. É jornada, é caminhada. A sensação de perseguição, e aqui é muito interessante, porque quando Paulo fala perseguição, ele não está se referindo somente às perseguições externas, mas ele está se referindo a uma perseguição, gente, que talvez seja a mais difícil para nós, que é a nossa perseguição própria. Somos nós conosco mesmos, porque a gente também se persegue, e a gente vai pensar nisso já já. Abatimento, vamos sentir. Então, ou seja, do lado de cá, do meu lado direito, nós temos um conjunto de estados emocionais que fazem parte da nossa jornada. Então, do lado direito é o fardo. É o fardo. Do meu lado esquerdo está o que torna o fardo pesado. Se no momento da atribulação eu vivencio essa tribulação amparado ou apoiado no sentimento de angústia, fica ou não fica mais pesado? Aumenta. O que é angústia por falar nisso? Como é que a gente define a angústia? Que é algo que a gente sente muito, né? O que é angústia? A falta de perspectiva, de saída. Você fica como prisioneiro dentro de você mesmo. Vocês não viram o que o Luiz Antônio fez, mas eu vi. Quando ele começou a definir angústia, ele fez assim, ó. E terminou fazendo assim, né, Luiz Antônio? Porque angústia é um aperto no peito que a gente sente, né? Não vamos conseguir escapar da angústia, não é isso que Paulo está dizendo pelo nosso atual estágio evolutivo. Mas o que ele chama a nossa atenção? Percebeu a angústia? Vamos pensar nela para a gente só passar por ela, mas não estacionar nela. Então, o que ele está colocando para nós é que a tribulação, ok, faz parte, mas angústia, não. Angústia a gente precisa pensar, não é reprimir a angústia, não é reprimir, porque senão ela continuará existindo, mas é pensar nela para passar por ela. Perplexidade é bom, porque significa que a gente não está caindo na indiferença, mas que a perplexidade não nos permita estacionar no estado do desânimo. Nós conversávamos agora há pouco, né, das dificuldades das casas espíritas, principalmente das casas espíritas menores, né, do grupo de trabalhadores, da formação, enfim. E aí, às vezes, se a gente fica só conversando sobre e levantando os problemas, mas não pensando em soluções, qual que é a tendência natural nossa? É desanimar. Né? E aí, quando a gente desanima, a gente está tornando o nosso fardo mais pesado. A perseguição, seremos perseguidos por nós, por outras ideias,
pelos desencarnados, pelos encarnados, faz parte, mas não carregar a sensação de desamparo. Não estamos desamparados. Disse o poeta agora há pouco, em tudo existe Deus, principalmente em nós, então não tem desamparo. Não tem desamparo, né? Abatimento, vamos seguir no abatimento muitas vezes, mas não nos sentiremos, não devemos nos sentir destruídos por conta disso. A gente assenta, respira e retoma a caminhada. Então, veja bem, Emmanuel vai terminar a valorosa página do capítulo 6 dizendo assim, e aqui ele arranja uma encrenca grande para nós, tá? Porque ele coloca, escuta os pensamentos que te nascem do próprio ser e reconhecerás que a solução da vida surgirá de ti mesmo. A primeira encrenca que ele arruma aqui para nós é quando ele fala para a gente escutar o pensamento que nasce do nosso próprio ser. Qualquer dicionário vai trazer com muita clareza a diferença entre ouvir e escutar. Nós estamos aqui, nós estamos ouvindo os carros passarem, né? Se uma caneta cai no chão, dependendo do nosso foco, nós vamos ouvir a caneta. Por quê? Caindo, porque ouvir é decodificar sons. Às vezes alguém está falando conosco e nós estamos somente ouvindo. Escutar não. Uma das definições mais bonitas que eu já ouvi para essa forma verbal, escutar é assentar-se junto, olha que bonito, e acolher o que o outro tem a dizer. Não falou resolver o problema do outro, porque é a parte do outro. A mensagem dizia isso, né, de Joana de Ângeles aqui no começo, da dor, né, que os colegas, os amigos, os companheiros vão nos ajudar, mas o espinho está cravado em mim, não é isso? Então, o que acontece? Quando eu escuto, eu acolho, eu digo, posso simplesmente dizer assim, olha, não consigo dizer o que você vai fazer, mas eu vou sentar e vou chorar junto com você. Foi isso que o Chico fez, não foi? Com uma mãe que o procurou uma vez, num estado de desespero profundo, porque ela havia ficado viúva e quando estava se recuperando da viuvez, perde de uma única vez, só uma única vez, as duas filhas, a de 15 e a de 13, afogadas. O rio carregou as duas meninas dela. E quando ela chega, né, em Uberaba para conversar com o Chico, num estado de desespero, ela vira-se para ele e diz assim, Chico, eu não consigo parar de chorar. A minha vida não tem mais sentido. Eu perdi todos os meus vínculos. E aí todo mundo querendo ouvir o que o Chico ia dizer para ela. Eu estou matando a poesia aqui do encontro, tá, gente? O Chico se levanta com dificuldade, dá a volta à mesa, segura nas mãos daquela mãe, olha nos olhos dela e diz assim, não há o que dizer. Eu vou te abraçar e nós vamos chorar juntos. E chorou junto com aquela mãe. E para ela aquilo foi importante. Então, nem sempre é necessário que a gente diga. Talvez seja muito mais importante que a gente esteja. Nem sempre há alguma coisa para se dizer, né? Então, o escutar é isso. E aí, com essa barulhada toda, gente, que nos cerca, e quando eu falo barulhada, estou me referindo aos barulhos externos, não. Estou me referindo aos nossos barulhos internos. Vocês já repararam que o tempo todo nós somos convidados para um movimento para fora de nós? Para nos distrair do movimento para dentro que a gente deve fazer? O tempo todo. É a rede social, é a televisão, é algo que nos distrai, nos tira de dentro de nós, para que a gente não faça esse movimento que a gente precisa fazer, que é o movimento para dentro. Por que a gente tem que fazer o movimento para dentro? Emmanuel fala, a solução da vida está onde? A solução da nossa vida está onde? Em nós mesmos. Em nós mesmos. O começo e o fim de todas as questões está em nós mesmos. A gente pode até depositar na conta do outro, mas no fim das contas é na nossa conta. É a gente com a gente.
É a gente com a gente mesmo. Eu fiz uma leitura de um texto de um psicólogo, né, médico e psicólogo, Carl Gustav Jung, acho que é bem conhecido, né? E quando eu li esse artigo de Jung, que é o pai da psicologia analítica, gente, me desculpa a expressão, mas é como se eu tivesse levado um soco na boca do estômago. Porque Jung vai dizer o seguinte, eu trouxe para dividir com vocês. Eu fiquei desassossegada, então eu falei, vou desassossegar também os outros, né? Ele colocou assim, que eu faça um mendigo sentar-se à minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende e me esforce por amar, inclusive o meu inimigo, em nome do Cristo, tudo isto, naturalmente, não deixa de ser uma grande virtude. O que eu faço ao menor dos meus irmãos é o próprio Cristo que faço. Mas, olha o problema aí, ó. O que acontecerá se descubro, porventura, que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo, reside dentro de mim, sou eu mesmo e precisa da esmola da minha bondade, e que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar. O que vai acontecer? Se a gente descobrir que a gente é quem mais calunia a gente, somos nós mesmos. Quem mais nos fere somos nós mesmos. Que nós somos o nosso maior inimigo. E que nós somos aquele a quem a gente precisa aprender a amar. Que a gente tem uma percepção muito equivocada, dizendo assim, é mais fácil amar a mim que amar o próximo. Não. Porque como é que a gente vai amar alguém que a gente não conhece direito? A gente diz assim, eu me conheço. Mas quantas vezes a gente se surpreende com ações, falas, né? Atitudes nossas. E a gente fica até meio constrangido, envergonhado. Então, veja, quando a gente busca lá o poema, em tudo existe Deus, principalmente em nós, dentro. Vem Emmanuel e fala que a solução dos problemas está dentro. Vem Jung e diz que o nosso inimigo está dentro. Qual é o movimento que a gente tem que fazer? Para fora? Para dentro. Para dentro. Nesse livro pequenininho aqui, Pensamento e Vida, Emmanuel, na apresentação dele para nós, vai dizer assim, o nosso pensamento cria a vida que procuramos pelo reflexo de nós mesmos. Deu para entender? O nosso pensamento cria a vida que procuramos pelo reflexo de nós mesmos. Ou seja, somos o que pensamos. Então ficou fácil. Se eu sou o que penso e eu quero modificar a minha vida, o que eu tenho que fazer? Modificar o meu pensamento. Não é simples? Mudo o pensamento e a minha vida estará mudada. Não é simples? É simples a organização da frase, né, gente? A frase é simples, né? Mas ajuda. Normalmente as pessoas estão mais preocupadas no que acham, não que elas mesmas. Isso aí, exatamente. A gente está mais preocupado do que o outro pensa a respeito da aparência que a gente cria, da persona que a gente oferece, do que efetivamente aquilo que a gente de fato é. Por que é tão difícil mudar o pensamento? Orgulho, egoísmo, o hábito, né? Emmanuel diz que a gente caminha na esteira dos hábitos, que a gente recapitula experiências o tempo todo porque a gente já vivenciou essas experiências. Mas vamos para a gente poder buscar assim uma resposta com substância, por que é tão difícil mudar o pensamento, é onde a gente tem que ir, né? Que é o movimento para dentro. Vamos buscar aqui rapidamente alguns conceitos da
psicologia clássica. A gente vai buscar aqui aquilo que a psicologia diz para nós a respeito da nossa área psíquica. É didático, tá? É uma divisão didática, porque no fim das contas é tudo muito dinâmico, né? Só para a gente entender. Então, a nossa área mental, ela é dividida em consciente. O consciente é aquela parte em que estão armazenadas as informações de que eu tenho certeza agora, conhecimento agora, neste momento. E uma informação do consciente dura cerca de 5 a 7 segundos. É muito rápido. Por exemplo, nós estamos aqui na rua Guimarães Júnior, número 215, bairro Nova Era, Centro Espírita Amor e Luz. Está no nosso consciente agora. Hoje é quinta-feira, reunião pública, e nós estamos ouvindo aí uma pessoa que fala sem parar, não é isso? Então, é o que está no nosso consciente neste momento. Mas nem todas as informações, elas estão armazenadas aí no consciente. Existe uma outra área, que é o pré-consciente, e aqui no pré-consciente, nós temos, numa linguagem figurada, um grande arquivo que armazena todos os conhecimentos que nós construímos, amealhamos nesta atual existência. Então, no pré-consciente estão ali os nomes dos nossos amigos, da nossa família, os conhecimentos que foram significativos para nós lá da escola, das primeiras séries, nomes das nossas professoras, da nossa comida preferida, enfim, tudo que a gente constrói de conhecimento nesta atual existência está aqui no pré-consciente. Entre o pré-consciente e o consciente, existe uma dinâmica muito interessante. Só para a gente entender como é que funciona, eu vou fazer algumas perguntas, mas não precisam responder, tá? Só mentalmente. E aí vamos ver como é que funciona essa dinâmica então. Vejamos. Qual a capital de Minas Gerais? Quais as cores da bandeira do Brasil? Onde você passou o último Réveillon? Qual a sua comida preferida? Qual o nome da sua primeira professora? O sobrenome da sua mãe? Sua data de nascimento? A cidade onde você nasceu? Qual foi a terceira pergunta que eu fiz? Lembra? Se alguém se lembrar, pode falar. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Mas vamos pegar uma aleatória aqui. As cores da bandeira do Brasil, né? Quando eu fiz essa pergunta, quais as cores da bandeira do Brasil, o que a mente fez? Foi lá no pré-consciente, abriu a gavetinha, puxou a fichinha com as cores da bandeira do Brasil e jogou para o consciente. Aí eu respondi, verde, amarelo, azul e branco. Quando eu fiz uma outra pergunta, qual a capital de Minas Gerais? Belo Horizonte? Para eu trazer essa resposta para o consciente, eu tive que devolver as cores da bandeira do Brasil para o pré-consciente. E aí eu fui de novo na operação rápida, né? Puxar a resposta Belo Horizonte e jogar no consciente. Deu para entender? Então existe um dinamismo muito grande. Por isso que eu disse que uma informação do consciente dura no máximo 5 a 7 segundos. Porque o tempo todo a gente tem que acionar o pré-consciente para buscar os conhecimentos que a gente tem, né? Mas olha que interessante. Consciente e pré-consciente equivalem a apenas 5% das informações a meu respeito. Para inteirar 100, faltam quanto? 95%. 95% das minhas informações, da minha história, está guardada aqui no inconsciente. O inconsciente, olha a palavra que eu vou usar, é o estranho que habita em mim. Eu não falei intruso, porque o inconsciente sou eu. Aqui estão armazenadas todas as minhas memórias, os meus pensamentos desta e de outras existências também. O inconsciente é o único capaz de trazer resposta para a seguinte pergunta:
por que é que eu me saboto tanto? Por que é que eu começo determinada coisa e eu não consigo concluir? O que está por trás daquilo que eu penso sem saber que eu estou pensando? Olha que loucura. O que está por trás dos meus medos? Por exemplo, eu vou falar o nome porque eu estou exemplificando, mas eu evito falar. Lá na minha casa a gente diz assim, sabe, eu falo, né? Sabe aquele nome que a gente não pronuncia? Lá em casa é assim, grilo. Só vou falar uma vez. Tenho pavor deste inseto. Se um deles entrar aqui, ele fica, com certeza eu saio. Eu não simpatizo por ele. Tem aí? Você também? Então você me entende. Quando você fez assim, eu achei que tinha um, já me deu um choque aqui. É por isso que eu perguntei, tem aí? Tem banco. Nossos irmãos Ah! Pois é, nada podem fazer, né? Mas eu não simpatizo por esse inseto e ele retribui a antipatia. Então, assim, estando eu e o Wilton no ambiente, imagine onde ele vai pular. Em quem? Em mim ou no Wilton, com certeza. E aí a gente pega esses medos que as pessoas têm e a gente fala, puxa, mas medo de galinha? Medo desse nome que a gente não fala, né? Como assim? Quem é que explica? Está lá no inconsciente. Às vezes não é o inseto em si, mas é um algo que a mente criou, gerenciou, fotografou, registrou, que lembra o inseto, e quando você vai buscar a raiz, não tem absolutamente nada a ver com o inseto. Mas está tudo aqui no inconsciente. E é dificílimo acessá-lo. É extremamente difícil acessar o inconsciente. Mas é aqui que a gente tem que chegar. E como é que a gente acessa o inconsciente? A gente acessa o inconsciente escutando, o que Emmanuel falou? Os pensamentos que nascem do próprio ser. É o meu processo de escuta comigo mesmo. Para que eu possa promover algo que a gente fala muito, que é a transformação moral. Só que, pessoal, a gente tem uma ideia muito reducionista do que é um processo de transformação moral. Muito reducionista. Querem ver? Por exemplo, eu identifico em mim que eu sou uma pessoa egoísta, uma pessoa vaidosa, e aí como eu li muita coisa sobre orgulho, sobre egoísmo, sobre vaidade, né? A gente aprendeu lá com Jesus a importância de ser humilde. Aí a gente ouve um estudo, participa de um grupo de estudos, a gente coloca tudo aqui e diz assim, eu não posso ser egoísta, eu não posso ser vaidosa. Como é que eu vou resolver essa questão? Bom, egoísmo, eu vou ajudar lá na área de promoção social, vou fazer a caridade material, vou fazer a caridade moral também. Se alguém precisar de escuta, eu vou sentar, vou escutar, vou acolher, vou abraçar. E para resolver minha questão com a vaidade? Vou me vestir de maneira mais simples, vou falar de maneira mais branda. E aí a gente começa a executar esses comportamentos. Daí a pouco a gente pensa assim, puxa, eu estou mudando, né? Eu estou mudando, porque veja, eu identifiquei o egoísmo e eu estou fazendo isso. Não falta nenhuma atividade da área de promoção. Todo mundo que precisa de mim, eu estou lá. Identifiquei a vaidade, estou trabalhando aqui a questão da humildade. Estou mudando. Não estou. Olha que terrível isso. Não estou. Na verdade, eu estou criando uma persona de humilde, uma persona de caridosa para esconder o sujeito orgulhoso, egoísta e vaidoso que eu continuo sendo. E onde é que a gente percebe isso? Nas menores coisas. Querem ver? Vamos imaginar que eu esteja conversando com a Danila, eu falei isso, né? Esteja conversando com a Danila e eu ofenda profundamente a Danila. Profundamente. Eu critico, sou ríspida, muito grossa. O Wilton acompanhou o diálogo. Quando eu virei as costas e fui embora, ele chega perto da Danila e diz assim, nossa, mas a Sheila, que grosseria, hein? Que falta de caridade. Só que a Danila
ela leu lá no Evangelho que a gente deve oferecer a outra face. Então ela vai dizer assim para o Wilton, não, a Sheila é nossa irmã, a gente precisa aprender a perdoar. O Wilton ouve aquilo e diz, nossa, mas a Danila, hein? Uau, evoluindo. Só que a Danila está doida para eu me estabacar. Tanto que se acontece algo comigo, ela não vai externar, ela vai tentar esconder dela e vai tentar esconder do Wilton. Mas ela por dentro vai dizer assim, lei de ação e reação. Deus é bom o tempo todo, ainda põe Deus no meio do jogo, né? Como grande vingador, né? Deus é bom o tempo todo. Olha lá, não precisei fazer nada. Tá ali. Aqui se faz, aqui se paga, não é isso? Vibra por dentro, mesmo que depois, né? Ela se arrependa, porque aí vem o que está aqui na cabeça, não é isso? Por que a Danila faz isso? Eu faço isso. Porque quando eu a ofendi, eu gerei nela uma energia, a energia da mágoa. Porque a gente sente mágoa. A gente sente inveja, a gente sente ciúme, a gente sente raiva. Eu gerei nela a mágoa. Mas como ela leu que sentir mágoa não é bom, o que a Danila fez? Ela engoliu aquela mágoa. Ela reprimiu aquela mágoa. Só que tudo que eu aperto demais, que vai lá no inconsciente, que eu mando lá para o inconsciente, deixa de existir? Não. Só não está consciente. Está lá no inconsciente. Existe. Eu não trabalhei o conteúdo da mágoa. Se eu fui ofendida e eu entendo que eu não posso ficar magoada, eu não trabalhei esse conteúdo. Ele está guardado lá no inconsciente. Só que tudo que está guardado num armário, que a gente vai enfiando as coisas ali, o que acontece de repente? Solta. Como é que essa energia da mágoa vai sair? Enxaqueca, ansiedade, perda do sono, síndrome das pernas inquietas, maré imediata, bruxismo. Precisa falar mais? Né? Porque o corpo é um mata-morrão. Ele suga. E para chegar lá. Então, gente, a gente tem uma visão muito reducionista do que é transformação moral. A gente acha que transformar-se moralmente é mudar comportamento. Não. A transformação moral não é mudança externa, comportamental. Transformação moral é mudança estrutural. E é projeto para muitas existências. Muitas existências. Agora, enquanto a gente não escutar a gente vai continuar achando que a gente está se transformando moralmente. Eu podia interromper, não deixa de interromper. Sim. Eu essa semana até comentei com a Danila, vi na internet, o camarada dizendo assim, nosso cérebro é burro. Então, quando você estiver com muita tristeza, para baixo, comece a sorrir, comece a cantar, que o seu cérebro, ele está feliz. E trabalha os hormônios e você fica numa boa. Isso seria mascarar? De certa forma, o que eu precisaria fazer? Eu posso até exercitar o sorriso, né? Conforme o texto que você leu. Mas é muito importante que ao exercitar esse sorriso eu me pergunte qual é a causa da minha tristeza. Porque senão eu vou continuar só estimulando o sorriso, mas a tristeza ela está ali e ela vai voltar em qualquer momento. Porque eu preciso, a transformação moral existe até hoje, existe, né? E aqui não vai de forma nenhuma, é só uma reflexão, né? Existem as terapias cognitivo-comportamentais que trabalham o quê? A mudança do comportamento, mas não atacam a causa do problema. É algo que é importante às vezes para muitas pessoas, porque precisa dessa reação imediata, exatamente. Tem uma importância, né? É uma terapia que tem a sua importância, mas eu não posso ficar só nela. Eu preciso atacar a causa. E é difícil chegar na causa.
Mas então a gente não vai chegar? Vai, escutando a gente mesmo. Para a gente já ir encerrando aqui, veja bem o que acontece. Você já tem mais meia hora. Seus 15 minutos você ainda Por tem. Deus, E mais 15 minutos de fala. por Deus, me confundiram ali. O que acontece então, né? A gente tem que tomar cuidado, porque transformação moral, para a gente retomar, é uma mudança estrutural, não é uma mudança comportamental. Mudar comportamento é muito fácil. São as regras do bem proceder que a gente aprendia assim em casa, né? Em tal lugar, comporte-se assim. Mais velho, comporte-se assim. E aí a gente engessava ali naquele comportamento. Mas por dentro a gente estava em ebulição, né? Em ebulição. Então é ali nessa ebulição que a gente precisa chegar. E é o movimento para dentro. Por quê, gente? Porque para mudar moralmente, não basta conhecimento. Só conhecimento é insuficiente para promover transformação moral. Eu vou usar uma palavra aqui. O conhecimento é impotente mesmo, essa é a palavra. Conhecimento é impotente para realizar a transformação moral. Conhecimento traz discernimento. E é bom que a gente o tenha, é muito importante. Porque começa por aí, né? Mas só o progresso intelectual não dá conta. Vamos ver o que os amigos espirituais dizem numa questão muito conhecida, questão 793 lá de Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta assim, quais os meios de se conhecer uma civilização completa? Como é que eu vou conhecer um povo e dizer que esse povo já completou seu processo civilizatório? Os benfeitores dizem que a gente acredita que a gente está muito adiantado e que a gente é um povo civilizado porque intelectualmente nós crescemos muito. Mas segundo eles, nós estamos na primeira fase do processo civilizatório. Dizem eles, não sei se vocês vão concordar, que nós somos povos esclarecidos. Somos, mas não civilizados. Eu concordo, mas só a gente vê o que está acontecendo aí. Nós não somos civilizados. Então, eles dizem que a gente vai conhecer uma civilização completa pela sua transformação moral. Quando eu tiver um povo moralmente transformado, eu terei um povo civilizado. Porque, repito, progresso intelectual é impotente para regenerar a humanidade. Por que eu fiz questão de repetir a palavra impotente? Porque não fui eu que a usou, foi Kardec. Lá em A Gênese, ele vai colocar para nós assim: o progresso intelectual realizado até o presente, nas mais largas proporções, constitui um grande passo e marca uma primeira fase do avanço geral da humanidade. Coincidiu lá com a questão 793, né? Impotente, diz o codificador, porém ele é para regenerá-lo. Acho que está claro, né? Eu posso ler 30 livros sobre o perdão, eu posso escutar um sem número de palestras sobre esse tema, debater num grupo de estudos, mas isso não me dá garantias de que o dia que eu for ofendida, eu vou conseguir perdoar. Eu posso ler um sem número de artigos a respeito de Deus, mas isso não me dá garantias de que, quando eu estiver vivendo uma tribulação e um testemunho, eu vou virar-me para Deus e dizer assim: Senhor, eu me entrego, porque eu confio, seja feita a tua vontade. Porque só conhecimento não basta. O conhecimento tem que chegar junto com o coração. Se o coração não sentir, gente, não vai. Veja, estudar é indispensável. Eu não estou dizendo, não. O estudo é muito importante. Porque a gente primeiro começa por ele. É o caminho mais fácil, né, talvez, do que a transformação moral propriamente dita. Mas eu preciso do conhecimento. Só que eu preciso vivenciar o conhecimento. E isso
faz o que então, né? Como é que a gente faz? É o tomar consciência. Isso, é o tomar consciência de si. Que no fim das contas é o que diz a questão 919. É o conhece-te a ti mesmo. Que a gente esvaziou o sentido dessa frase. A gente esvaziou o sentido. De tanta gente repetir e não pensar nela, tem gente que fica até assim, vou fazer um estudo falando sobre conhecimento de mim mesmo. Não tem nem valor, as pessoas nem valorizam mais essa frase. Mas é aqui que a gente tem que chegar, é o conhecer a gente mesmo. E aí, pra gente ir fechando, tem uma autora de que eu gosto muito, que é a Clarice Lispector, né? A Clarice tem um conto fantástico. Olha o título do conto: Se Eu Fosse Eu. Só pelo título, né? Se eu fosse eu, o que já fica claro? Que ela não é ela. Se ela diz, se eu fosse eu, quer dizer, eu não sou eu, de verdade. E tudo acontece, né? Ela escreve esse texto porque ela perdeu um papel, não é um conto, é uma crônica. Ela perdeu um papel, guardou, não sabia onde havia guardado. E ela começa a se perguntar, se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, onde eu guardaria esse papel? É assim que ela começa a escrever o texto. Eu vou ler só um parágrafo, é muito curtinho. Veja o que ela diz assim. Quando eu não sei onde guardei um papel importante e a procura revela-se inútil, pergunto-me, se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar eu escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes eu fico tão pressionada pela frase, se eu fosse eu, que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar, diria melhor, sentir, e não me sinto bem. Aí ela provoca o leitor, experimente. Se você, não precisa responder, se você fosse você de verdade, como você seria? Se você fosse você, como você seria? A autora disse que ela seria presa, ou que os amigos não a reconheceriam, porque ela seria muito diferente daquela persona que ela criou para se apresentar. Ô, gente, a persona ela é muito importante, porque senão a gente não ia conviver, não. A gente precisa, a persona é um filtro, né? Porque senão a coisa que já é complicada ia ficar mais complicada. O problema é eu acreditar que eu sou a persona. Esse é que é o problema. Então, veja a dúvida da Clarice, né? E para a gente agora fechar aqui o nosso percurso e buscar a resposta lá da questão que iniciou a nossa conversa, eu também penso muito agora é um conto mesmo, muito bonito, de Graciliano Ramos, um outro autor da nossa literatura, né, brasileira. Ele tem um conto com um personagem chamado Alexandre. Na verdade, é uma coletânea de histórias com esse personagem chamado Alexandre, cujo apelido é Xandu. Eu vou matar a poesia para a gente poder encurtar aqui tudo, né? E chegar onde a gente precisa chegar ali dentro do nosso tempo. O que o Graciliano conta? O Xandu, ele era um matuto. E então já tinha, né, uma experiência larga aqui na Terra e era um ótimo contador de histórias. E um dia, rodeado pelos amigos, um deles perguntou assim, Xandu, por que o seu olho esquerdo é torto? E aí ele foi contar a história do olho torto, tanto que o conto é O Olho Torto de Alexandre. E aí ele começa a dizer que quando jovem o pai lhe deu uma tarefa. Uma égua pampa havia escapado do curral e o pai disse, você vai atrás da égua. E ele, como adolescente, foi cumprir a tarefa, mas num dado momento ele se distraiu pelo caminho e acabou adormecendo debaixo da copa de uma árvore. Quando ele acordou, já era tardezinha, quase noite, estava mais escuro, mas ele acordou sobressaltado porque não queria voltar para casa sem levar a égua.
E aí então, desesperado, ele começou na função da procura, até que ele foi parar num córrego, porque ele avistou ali um animal que lhe fez lembrar a égua pampa. E aí então ele partiu para cima do animal. Achei a égua, né? E lutou, embrulhou com aquele animal, rolou com ele pelo espinheiro, se machucou e conseguiu acalmar o bicho, que não era a égua, era uma onça. Era uma onça. E aí, a história é uma história fantástica, né, gente? Aquelas histórias surreais, né? Então ele leva a onça, que ele achava que era uma égua, e deixa lá no curral. E quando ele entra para poder falar para o pai, olha, consegui trazer o bicho, estavam lá na sala, pai, mãe e irmão. E os três olham para ele assim com uma cara de muito espanto. Em princípio ele achou que eles estavam olhando para ele porque ele estava todo enlameado, ensanguentado da luta, né? E com a roupa rasgada. Mas na verdade o irmão apontou para ele assim, ó, o que é isso aí, Xandu? E aí trouxe um espelhinho. Quando trouxe um espelhinho e ele mirou bem, apertou bem o olho assim, ele viu que ele havia perdido o olho esquerdo. Ele estava sem o olho esquerdo, então ele enxergava tudo pela metade. Ele enxergava o irmão pela metade, o pai pela metade, a mãe pela metade. E chateado, ele ficou pensando assim, onde eu perdi meu olho esquerdo? Só pode ter sido no espinheiro, na hora que eu embrulhei lá com a égua. E então ele foi para lá procurar o olho. E revira daqui, revira dali, já estava desistindo, quando ele passa, de repente, vê o olho espetado numa vareta. Aí ele vai lá, pega o olho, que estava empoeirado, limpa o olho na manga da camisa e põe o olho de volta. Só que quando ele põe o olho de volta, algo muito estranho passa a acontecer. Ele começa a enxergar, vou usar a linguagem do narrador, os bofes, os intestinos, os rins, o coração, o pensamento, a emoção, porque quando ele encaixou o olho esquerdo virado para dentro. Com o olho direito, ele olhava fora. Com o olho esquerdo, ele olhava dentro dele. E ele disse que nunca mais quis consertar o olho, que nunca mais ele viu o mundo e as pessoas da mesma forma, porque ele passou a ver o mundo fora a partir daquilo que ele via dentro. Que temos contigo, Jesus de Nazaré? Qual é o compromisso que a gente tem com Jesus, pessoal? Buscando a boa nova como roteiro. Qual é o nosso compromisso? Trabalhar no movimento para dentro, para conquistar a educação do Espírito, que nos levará à transformação moral. Essa seria a nossa resposta comum. O que eu tenho com o Senhor Jesus? Eu tenho a minha tarefa de educação íntima, que a gente possa se manter muito fortalecido nessa atividade, que não é fácil, é desafiadora. Lembrando lá da tempestade, e a gente encerra como começamos, né? Com o poeta José Soares Cardoso, quando ele aí, buscando a figura da tempestade, ele vai então descrever essa cena no seu poema dizendo assim: o barco de Simão singrava lento o mar da Galileia, quando o vento impetuoso levantou seu braço enorme. Desaba impiedosa tempestade. Dos discípulos é grande ansiedade, enquanto o mestre dorme. Encresparam-se as ondas bruscamente. A água invade tudo de repente e um pânico se fez na embarcação. É chamado Jesus com impaciência. Todos querem saber que providência tomará ele então. Não te importa, Senhor, que pereçamos? Não vês que aflitos todos nós estamos ante a fúria da tempestade? O rabi de Judá põe-se de pé, a todos demonstrando tua fé, tua autoridade. Por que ficais, meus filhos, tão aflitos?
quando tendes poderes infinitos que o Pai Celestial vos outorgou? Acaso sois mais frágeis que o vento, que sacudindo o mar neste momento vos atemorizou? Acaso a vossa fé é tão pequena ante a fúria da borrasca não serena, escutando de perto vossa voz? O Pai nunca abandona os filhos teus. Também no vento, na tempestade, na borrasca, em tudo existe Deus, principalmente em nós. Jesus levanta tua destra augusta, erguendo a voz severa e justa, diz ao mar: acalma-te, emudece. Cala-se o mar como por encanto, e a tempestade, entre o geral espanto, então desaparece. Quem será ele a cuja voz o vento torna-se manso e calmo de momento, como por nós nesse instante foi visto? Só faria por certo o que de perto viram, quem fosse o próprio Cristo. E ainda hoje, a todo mundo encanta a lição por demais sublime e santa que nos legou Jesus de Nazaré. Por ela, muito claro percebemos o quanto um dia todos nós faremos quando tivermos fé. Gente, um abraço muito carinhoso em todos vocês. Muito, muito, muito obrigada pelo carinho do convite. Que Jesus nos abençoe.